Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Natália. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o descritor 2, certo? A gente vai aprender aqui, eu vou falar com vocês um pouco dos conceitos, tá? Do materialzinho que vocês recebem aí no Classroom de vocês. Vou trabalhar os conceitos para depois vocês possam ter mais propriedade para fazer as atividades, tá? O que é que vocês vão aprender nessa aula? Essa aula vocês devem ter em mente que é todo esse material, tá? A aula do Descritor 2, ele vai ser dividido em mais de uma atividade lá no Classroom. Eu vou dividir em 2 semanas, tá, gente? A gente vai explorar as habilidades de leitura para fazer inferências nos textos verbais. Por que isso, professora? Porque o descritor 2 é justamente inferir informação de um texto, tá? Nós vamos já saber o que é se inferir de maneira mais pontual. E também nessa aula ele vai querer que você relacione os efeitos de humor e o processo de inferência, tá? E por último, relacionar o sentido real e o sentido figurado na geração de sentido de expressões em diferentes contextos. Quer dizer, nós precisamos conseguir identificar o sentido real e o sentido figurado, que utiliza figuras de linguagem, que é uma metáfora, tá? Justamente aí eu vou conseguir inferir melhor o sentido do texto. E o que é esse inferir? É justamente eu tirar a informação que não está ali tanto na cara, né, do meu texto, tá? Que ele está um pouco escondido, que eu preciso pensar um pouco mais, reler e tentar entender o que é que está querendo ser dito, né? Mesmo que não esteja ali escrito explicitamente, tá? Assim, no D1 que vocês estudaram, era justamente identificar, né, localizar as informações que estão explícitas, ou seja, que está ali no texto já. Elas estão postas, colocadas, escritas. Já o descritor 2, ele já é para inferir a informação, ou seja, você vai tentar tirar a informação que está dentro do texto, mas que ela não está ali explicitamente escrita no texto, tá? Então a gente vai começar aqui com o gênero piada para começar a conversa, tá? A piada são justamente textos para fazer rir, e geralmente ele vai trazer essa questão da inferência. Você vai ter que identificar o que é que está explícito, o que está ali nas entrelinhas do texto, certo? Então, não vai estar a piada, o humor está justamente você entender o que não está ali escrito, porque tem um duplo sentido ou porque tem um sentido figurado, ok? Então vamos ver aqui esse texto. Almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora a mulher está aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? Olha aí que coisa, não? Então, onde está a piada aí, né? É justamente no não entendimento da expressão, né? Que a pessoa fala. Então aqui o texto traz aqui algumas perguntinhas, né? Houve algum ruído de comunicação entre o que a amiga diz e o que a outra entende? Qual foi esse ruído? Professora, como assim ruído de comunicação? O que seria esse ruído? Essa é uma expressão da língua dos estudos de língua portuguesa que a gente chama, é quando eu comunico algo para alguém e aquilo ele vai com falha. Sabe quando você está ouvindo assim um programa na televisão ou mesmo na internet e falha, né? E fica ali cortando. Você está ligando para alguém e tem um ruído, um chiado, e você não entende bem. Assim é a comunicação também, até mesmo em textos falados ou escritos, né? Eu posso ter ali um ruído. O que seria esse ruído? É a interferência, ou seja, algo que não foi bem comunicado, que eu não consegui passar direito. O segundo ponto aí da pergunta que ele vai fazer, agora a louça é sua. Essa frase ela está explícita no texto, ou seja, ela está ali escrita dessa forma, agora a louça é sua. É o que está explícito, escrito. Mas esse é o verdadeiro sentido? Exatamente isso que ele quis dizer, que era para a pessoa pegar a louça e levar de presente, né? É justamente dentro do contexto, né, nas pistas que o texto vai trazer, que a gente vai compreender de maneira mais correta o que isso significa, que a gente já sabe que isso não é para ser dono dos objetos ali da louça, mas sim para que a pessoa lavasse a louça, né, limpasse a louça, tá?
E o que são as inferências, né? E por que elas são necessárias? Elas são necessárias para compreender um texto cujas ideias principais estão nas entrelinhas da história. Ou seja, ela não está escrita, ela está subentendida, tá? Está nas entrelinhas, está fora das linhas, tá? Como traz aqui o texto, ele vai dizer: vejamos então se a mulher que foi almoçar na casa da amiga tivesse lido nas entrelinhas o que a mesma quis dizer com a frase agora a louça é sua. Provavelmente ela não teria levado as coisas embora, né? Não é isso? O que ela teria feito? Ela teria lavado as louças. Mas, como ela não entendeu nas entrelinhas, ela foi apenas para o que estava explícito, ou seja, para o que estava escrito ali, ela levou para casa. Então, ela não compreendeu a mensagem de maneira correta. Ela apenas compreendeu o sentido real e não o figurado da história, né? Por isso é importante, além da gente entender o que está explícito, a gente entender o contexto e os outros conceitos de mundo. Porque são expressões como essa, né? Agora a louça é sua, e muitas outras expressões na língua portuguesa que nós temos, que às vezes ela em si, ela é escrita mesmo em si ou dita, ela não é compreensível, né? Na sua totalidade. Vou usar expressões que eu gosto de usar sempre, expressões aqui do Ceará, né? Vai rebolar no mato. Quando eu digo vai rebolar no mato, nós aqui do Ceará entendemos que vai pegar uma coisa e jogar no lixo. Mas alguém que é lá de fora não entende, para rebolar, como assim, dançar, lá no meio do mato. Então para eles é estranho. Então é por isso que a gente precisa de outros conhecimentos de mundo, de contexto, para poder entender e inferir informações, né? Ou seja, tirar o que está subentendido, certo? Aí, como diz aqui, o efeito de humor está aí também acompanhado da ironia, né? Muitas vezes ele vem acompanhado da ironia. E é construído através de uma inferência, ou seja, de você subentender o que está ali querendo ser dito, né? Essa expectativa aí de a louça é sua é de lavar a louça, né? E não de levar a louça embora, tá? Mas há outro detalhe também importante. A amiga é irônica, pois ao saber da polícia em sua porta afirma: vai entender esse povo? Dá e depois toma. Como se ela quisesse dizer, né, ou se ela inferisse que a mulher era um exemplo de amiga, ao dar um presente e depois tomá-lo de volta. Ou seja, não era um exemplo, né? Ali também, além de ter a questão da inferência inicial do lavar a louça, também nós vamos ter que tirar uma outra inferência lá no final do texto, né? Na ironia, que é uma outra figura de linguagem. Primeiro se usa uma expressão, né? Uma expressão de a louça é sua, para poder dar um significado diferenciado, e depois vem a ironia, vai entender esse povo, daí depois toma. Falando como é exemplo de amiga, entre aspas, aí é justamente dizendo que ela não era um exemplo de amiga. Então nós temos dois momentos de inferência, né? Vamos conceituar então o que significa inferir, tá? Aí tem aqui um esqueminha que foi preparado aqui nesse material para vocês. Fiz o almoço. Nas entrelinhas, ou seja, sem levar em consideração somente o sentido real do que está escrito, podemos inferir que a louça é sua significa dizer que o receptor da mensagem é convidado para lavar a louça. O significado que interpretamos nas entrelinhas está para além do sentido real das palavras. Ela não é visível, compreendido de forma direta, quer dizer, de forma literal, assim como está escrito, mas ela é entendida pelo seu contexto e ela é possível inferir, enxergar esse sentido que está nas entrelinhas, ou seja, que está implícito e não explícito. Explícito é o que está ali escrito, que está na cara. E o que está implícito é o que está escondido, é o que está entre as linhas, tá? Então, agora a louça é sua, né? Essa expressão, ela está com um sentido figurado, né? E ela é compreendida através do seu contexto. E o que é o contexto? É tudo que está ao redor do texto, é as coisas que estão por fora dele, né? São outras coisas relacionadas, né? Então, tudo que está relacionado a ele, no seu contexto de produção, período, época, situação, grau de intimidade ou não, tudo isso é contexto, né? É um conjunto de circunstâncias que sempre tem que ser considerada, tá bom? Que ela vai permitir que você entenda melhor. Inferir informações em um texto é entender o que o texto diz, mas que não está explícito nele, né? Ou seja, nas entrelinhas era o que eu já tinha dito aqui, né? Então, para a gente construir essa informação nova, aquilo que não está dito, eu preciso entender o que está no contexto, o que está ali por entre o texto,
para que eu possa ter um novo conhecimento daquela expressão, tá? Então, para a gente compreender melhor esses textos, nós precisamos negociar os sentidos. E isso eu preciso ter um diálogo entre autor, texto e leitor, certo? Aquele que fala, aquilo que é dito e aquele que ouve, ok? Para tanto, a gente precisa entender alguns conceitos que são importantes para que a gente possa fazer as inferências. São 3 conceitos, que é o conhecimento linguístico, o conhecimento de mundo e o conhecimento interacional, tá? Esses 3 tipos de conhecimento, eles vão interagir entre si. Aí aqui tem um esquema que vai mostrar melhor, que são os conhecimentos que vão interagir para que nós consigamos fazer inferências em textos que trabalham muito essa questão, como esse texto da piada, às vezes uma charge, ou às vezes um texto mais complexo, né? Eu preciso inferir algumas coisas quando traz críticas, por exemplo, tá? Onde eu tenho ironias, onde eu tenho ali críticas mais escondidas, ocultas. Então, esses 3 tipos de conhecimento são importantes. O linguístico, que são aqueles que nos permitem ler o texto e os seus enunciados. Entender o que está escrito, saber fazer a leitura do que está escrito, fazer a compreensão textual. E também aqueles que são ativados pela nossa memória, né? Que aí é o conhecimento de mundo. Aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço do mundo, aquilo que eu já aprendi na minha vivência, né? Aí vai estar a questão das expressões, né? Eu sei ler o que está ali, conhecimento linguístico, tá? Aí no segundo conhecimento, que é o de mundo, eu consigo entender que aquilo que está escrito ali é uma expressão idiomática, certo? Que ela tem um sentido diferenciado, certo? E eu também vou ter o outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento interacionais, que são aqueles que estão relacionados com o propósito comunicativo do texto. Ou seja, se eu sei que aquele texto é uma piada, ele propõe fazer um riso, então ele vai trazer alguma coisa inusitada, diferenciada ali, então o que está escrito aqui, talvez eu precise trazer um conhecimento lá de fora do mundo, de outras coisas que eu entendo, de outras áreas do conhecimento, e fazer essa conexão para que eu possa entender melhor esse tipo de texto. Então eu preciso interligar esses 3 tipos de texto, tá? Então vamos entender aqui essa questão aqui. Cometendo nessa sessão, começando com o texto, ele vai querer desmiuçar ainda melhor essa questão do sentido literal e do sentido figurado, né? Tem 2 formas de chamar, né? Sentido denotativo, que é o literal, ou seja, o real, né? Aquele que está ali primeiro no dicionário. E nós temos o sentido conotativo ou o sentido figurado, que é aquele que eu tenho um sentido diferenciado, né? Com outros recursos, que eu vou trazer uma nova linguagem, um novo sentido para aquela palavra ou expressão. Então, quando a mulher falou, a louça é sua, ela teve um propósito de produzir um texto em um sentido, de um sentido literal, mas sim de um sentido figurado, referindo-se à ação de lavar as louças. Porque a louça é sua no sentido literal seria uma doação, é seu, que foi o que a amiga entendeu. Mas o sentido figurado, que foi o sentido que a pessoa disse, ela queria trazer ali o sentido contextual, né? Que é o de lavar a louça, certo? Então, por isso que, para a gente entender esse texto, eu preciso fazer uma inferência. Então, eu preciso entender diversos tipos de informações aí, né? E juntá-los para poder considerá-los como fazer. Então, eu preciso, ao considerar, portanto, o contexto de alguém que faz almoço, provavelmente está cansado e não vai lavar a louça, ou ainda pelo conhecimento de mundo de que a expressão a louça é sua diz respeito a lavar a louça. Então eu preciso desses conhecimentos, esses contextos, através desses contextos, conseguir fazer essa inferência. Professora, mas isso é tão simples, esse texto é tão bobo, é tão fácil de entender. É porque a gente começa realmente dos textos mais simples, para vocês poderem entender os conceitos básicos, para depois ir por os mais complexos, né? Para nós, talvez essa expressão, como é muito comum, fique fácil, mas se eu usasse, por exemplo, um texto com essa expressão que eu utilizei antes do cearense, né, rebolar no mato, para alguém que fosse do sul, ou do norte, ou do sudeste, ele não entenderia e ele teria que fazer diversas inferências para poder compreender, né, esse texto, tá? Então, olhando esse esqueminha aqui, ó, vamos ver. Informação velha. Agora a louça é sua. Ou seja, a informação velha é aquela informação normal. É aquela que eu já sei. Eu lendo, com o meu conhecimento linguístico, eu entendo essa expressão.
Mas se eu acrescentar nessa informação que eu tenho da minha leitura, o contexto, que é o entendimento sociocultural de que quem faz o almoço fica cansado e por isso não quer lavar a louça, e também acrescentando a isso o conhecimento dessa expressão, né, idiomática, que lavar a louça quer dizer a louça é sua, quer dizer lavar a louça, então eu vou fazer uma informação nova, que agora a louça é sua, não é uma situação de posse, mas uma situação de limpeza, né, de lavar a louça ali, tá ok? Então é preciso fazer essa junção da sua informação no que está escrito com o contexto para fazer uma nova informação, que é o que nós chamamos de inferência, né? Não se esqueça que eu tinha dito, expressões idiomáticas são expressões, né, da língua que trazem um sentido diferenciado para o seu texto, né? Como a que eu disse, rebolar no mato, como a louça é sua, e muitas outras expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Ele vai trabalhar aqui alguns conceitos desse gênero, né? Piada, que é importante fazer essa inferência porque quer fazer humor, e ele vai trazer justamente os conhecimentos que são precisos, conhecimentos linguísticos, para entender e ler as expressões idiomáticas, né? O conhecimento de mundo, que nos faz entender as questões extra-texto, e o conhecimento interacional, que nos permite reconhecer o propósito comunicativo do gênero piada, que é causar o riso, né? E na piada o humor se estabelece na quebra de expectativa, né? E a amiga, ao invés de lavar a louça, vai levá-la de presente para sua casa. O contexto é o que atualiza os diferentes sentidos do texto e nele onde está inserido o texto. Esse contexto pode ser de situação comunicativa, mas também pode estar dito no próprio texto, pode ser algo fora, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Dentro do material vai ter várias atividades, vai trazer mais uma expressão idiomática aqui, nem cachorro come, e vai querer saber quais são os dois contextos que podem estar inseridos essa expressão nem cachorro come. Ele quer que você explique os dois sentidos, tá? Já vou ajudar aqui nessa questão. É um pejorativo e um apreciativo, ou seja, é um sentido ruim e um sentido que pode ser bom, né? De apreciativo, de apreciar ser bom. Então pense nos dois sentidos que essa expressão pode ter e em que contexto cada um desses sentidos vai estar inserido para mim entender que é um sentido bom e que é um sentido ruim. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem sobre essa questão da inferência, tá? Se esforcem para fazer as atividades eletivas. Sei que vocês já estão com muitas atividades, mas é importante que vocês façam as da eletiva também. Obrigada, pessoal, e boas atividades aí para vocês.